Voltando aqui com o programa Os Donos da Bola. Gente, ó, ela é especialista em jornalismo esportivo e se destaca como repórter da Rede Bandeirantes de Comunicação e também atua como comentarista do programa Os Donos da Bola do Rio de Janeiro. Fera, fenômeno, tá ela aí, ó. E eu achando que era a Gabi de São Paulo, rapaz, mas é a Gabi do Rio. Nós temos várias Gabis, né? E bora falar com ela. Ela, inclusive, estava junto à delegação, né, do Flamengo e hoje vai falar aí do que rolou sobre essa decisão. Falamos agora diretamente da cidade maravilhosa com Gabriela Marino. Gabi, seja bem-vinda aos Donos da Bola de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu tava confundindo você com a Gabi, sua amiga de São Paulo, mas os orelhas sou eu, tá? Seja bem-vinda você aqui, nós somos fãs do seu trabalho também. A gente sempre está conectado aqui com os Donos da Bola do Rio de Janeiro. E você, além de repórter, você tem uma visão. É tão difícil a gente começa a perceber mulheres que realmente estão trafegando na parte do comentário também. E você tem uma visão muito legal do futebol. Parabéns pelo teu trabalho, viu, Gabi? Gabi, Rio de Janeiro vive um dos melhores momentos na história do futebol nos últimos tempos, né? Nos últimos 5 ou 6 anos, 4 títulos conquistados, 2 com o Flamengo, Botafogo e Fluminense. Você imaginava isso nos últimos... Se fosse perguntar para você há 10 anos atrás, esse momento que o Rio está vivendo com os clubes, não? Seja bem-vinda. Tudo bem, Júnior? Muito boa tarde para você, para todos que nos acompanham aqui nos Donos da Bola. Olha, realmente ninguém imaginava que o Rio de Janeiro ia viver esses momentos de glória, né? Em 2019 foi o Flamengo, depois em 2022 o Flamengo novamente campeão da Libertadores, e aí veio uma sequência, né? 2023 com o Fluminense, ano passado o Botafogo e esse ano, mais uma vez, o Flamengo conquistando a glória eterna. Então, realmente, esse movimento dos clubes cariocas no topo da América do Sul é muito legal da gente acompanhar, da gente que está aqui no Rio, viver tudo isso, porque é isso, exatamente como você falou. Há uns anos atrás, ninguém imaginava que isso poderia acontecer, que teria essa sequência de cariocas conquistando a Libertadores. Agora só a torcida do Vasco que tá um pouquinho com o coração apertado, querendo também estar ali no topo, né? O Vasco que veio de uma sequência ruim, mas conseguiu se recuperar em casa contra o Internacional, venceu por 5-0, então tá na semifinal da Copa do Brasil, então a torcida do Vasco também querendo estar ali no topo, estar entre os melhores clubes do futebol brasileiro e também, quem sabe, da América do Sul, né, Júnior? É verdade, Gabi, você falou bem, né? Porque Botafogo, Fluminense e Flamengo 2 vezes, o Vascaíno já começa a ficar bem incomodado, que já está já há um bom tempo, mas eu acredito que o Vasco vai começar a encontrar aí logo um investidor para tentar assumir o que era da 77 Pátrias e voltar ao curso normal da história da grandeza do Vasco. Gabi, Flamengo do Felipe Luiz, eu acho que a grande prova de fogo foi pro Felipe Luiz neste final de semana. Por conta do quê? O Flamengo semana passada deu um passo importante para conquistar o título de campeão brasileiro. Passo extremamente importante, 5 pontos em relação ao Palmeiras, que é o segundo colocado, grande rivalidade. E ele teve que administrar esse oba-oba, porque o Flamengo embarcou num símbolo de festa da torcida, já praticamente antecipando uma comemoração de Brasileirão, que foi muito claro aquilo ali. A imprensa de São Paulo tentou inverter isso e usar em favor do Palmeiras. E ele teve que trazer os jogadores, conversar com todos, falar assim, cara, pé no chão, porque a final com o Palmeiras é um outro campeonato, é um outro jogo. Nós não ganhamos nada em relação à Copa Libertadores. E acho que foi a grande prova de fogo, porque lidar com o Flamengo é a questão dos egos, né? Deixar no banco, fazer os caras realmente... Quem for entrar, dá o recado, e quem ficar no banco também sentir que é importante, né, Gabi? Acho que passa muito por isso que você falou, viu, Júnior? O Felipe Luiz conseguia dar esse elenco durante toda a temporada, que teve altos e baixos, e o Felipe Luiz sempre esteve ali para conseguir administrar esse elenco. Vou até falar um pouquinho, eu acompanhei o Flamengo desde a viagem para Lima, então estou acompanhando o Flamengo nessa última semana aqui no Rio de Janeiro, o movimento dos torcedores lá no Aeroflá, foram cerca de 10 mil torcedores no Aeroflá. A gente conseguiu conversar com muita gente ali e todo mundo falava assim, não, a gente já é campeão brasileiro, e para isso não acabar entrando, né, dentro do ônibus, dentro da cabeça dos jogadores, o Felipe Luiz com certeza teve que fazer um trabalho ali fora para conseguir administrar esses jogadores, chegarem com o pé no chão lá em Lima para jogar essa partida contra o Palmeiras, uma grande decisão
de Libertadores, o Flamengo foi superior, a gente conseguiu observar isso durante toda a partida, o Flamengo muito superior no jogo. O Palmeiras, claro, teve chances ali para empatar, perdeu uma chance ali no final do jogo, mas a gente viu um Flamengo superior, vencendo, né, por 1-0, grande campeão da Libertadores 2025. E até falar um pouquinho sobre como é que está o Rio de Janeiro hoje, pós-festa, né? Ontem foram cerca de 500, mais de 500 mil torcedores nas ruas do centro do Rio de Janeiro. A gente viu o centro assim, tomado por torcedores do Flamengo, a galera comemorando demais, provocando muito o Palmeiras. Tinha muita cabeça de porco espalhada pelo centro do Rio. Assim, eu consegui ver umas 3 ou 4 cabeças de porco aí espalhadas pelo centro do Rio de Janeiro. Então teve muita provocação. Teve provocação também por parte dos jogadores. O Vinha puxou que o Palmeiras não tinha mundial, enfim. Então, tem toda essa provocação que também leva para o Campeonato Brasileiro, né? Que quem está ali na disputa é o Flamengo e o Palmeiras. Como você disse, o Flamengo com 75 pontos líder, o Palmeiras aparece logo depois com 70 pontos. Então, também tem essa disputa entre as duas equipes pelo Campeonato Brasileiro. Mas, assim, o Flamengo precisa de muito pouco. A gente pode dizer isso, que o Flamengo precisa de muito pouco para esse jogo contra o Ceará. Então, se reapresenta hoje no Ninho do Urubu, treina hoje na parte 3h30 da tarde, daqui a pouquinho treina amanhã também, visando essa partida contra o Ceará. Precisa fazer um bom jogo, deixar o oba-oba de lado um pouquinho da final da Libertadores, esquecer um pouquinho da comemoração. Uma vitória já garante o Flamengo campeão brasileiro e aí sim a festa não tem dia nem hora para acabar aqui no Rio de fato. Mas assim, se empatar, dependendo do resultado do jogo contra do Palmeiras, já é campeão o Flamengo também. Então, tem que deixar um pouquinho de lado essa comemoração, já pensar no jogo de quarta-feira. Então, o Felipe Luiz tendo que administrar isso tudo. É bastante coisa para o treinador, para toda a comissão técnica, claro, administrar, mas eu acho que os jogadores estão muito focados. Assim, a gente viu bastante entrevistas de jogadores focados. Não, agora vamos em busca do Campeonato Brasileiro. Eu acho que esse é o clima aqui no Rio de Janeiro. Hoje, falando desse pós-final de semana de festas, né? Hoje aqui no Rio, a gente saiu até para fazer umas entradas ao vivo e tudo mais. A gente viu muitos comércios vendendo bandeiras do Flamengo, muitos flamenguistas com a camisa do Flamengo. Conversei com alguns também, falaram assim, não, tá tranquilo, já conquistamos a Libertadores, agora a gente vai em busca do Campeonato Brasileiro. E aí o Flamengo podendo fazer o que fez em 2019, por exemplo, com o Jorge Jesus, campeão brasileiro da Libertadores no mesmo ano. Uma reedição, né? Até mesmo com o que o Botafogo fez ano passado, né? É uma reedição do que aconteceu realmente em 2019. E por coincidência, também em Lima, né? No Peru, onde foi a final contra o River Plate em 2019. Gabi, nós estamos encerrando o programa, tem pouco tempo. Uma pergunta rápida para te perguntar. A questão do Botafogo e do John Textor. Como é que tá isso? Porque o Botafogo está entrando com uma ação contra o John Textor, que é o detentor das ações, junto da Eagle. E que pé que tá isso? E de que forma que isso pode atrapalhar as pretensões do Botafogo esportivamente no ano que vem? Vamos lá. O clube social do Botafogo entrou na justiça contra a Eagle, que é a empresa ali que tem o John Textor como sócio majoritário. E a parte social do Botafogo ganhou essa ação na justiça. Foi. Então o Botafogo não pode vender nenhum jogador sem o aval da SAF. Sem o aval do clube social. Então agora há uma liminar que protege o Botafogo, né? Isso, há uma liminar que protege a parte social do Botafogo, então isso pode atrapalhar os planejamentos para o ano que vem. Então, claro que tem toda essa briga na justiça, mas a Eagle, né, que é a empresa que tem o John Textor como sócio majoritário, tentando conversar com a parte social do Botafogo para os dois chegarem em um denominador comum e aí não prejudicar o Botafogo, os planejamentos do Botafogo para a próxima temporada. Maravilha. Agora eu quero perguntar para você do Fluminense. O Fluminense já votou no estatuto ao entendimento de que o caminho para o Fluminense, através do Mário Bittencourt, é a transformação do clube em sociedade anônima do futebol. Em que pé que está isso? Já existe conversas cariocas, você que está aí próxima, de que já existe um interessado, está caminhando para que realmente o Fluminense seja SAF muito em breve? Já tem um investidor, não? Então, no último sábado, até mesmo no dia da final da Libertadores, teve uma nova eleição no Fluminense, uma eleição assim de praxe, né, no Fluminense. Quem foi eleito foi o Matheus Montenegro.
candidato do Mário Bittencourt, era o candidato do Mário Bittencourt, então ele era o vice-presidente do Fluminense, agora ele é o presidente do Fluminense, Matheus Montenegro, e aí sim essa parte da SAF será discutida, porque teve aquela reunião que o Mário Bittencourt apresentou as propostas da SAF, mas deixou bem claro que isso só seria discutido após essa eleição. Então agora, no último sábado, agora no dia da final da Libertadores, Matheus Montenegro eleito presidente do Fluminense, e aí sim os próximos passos serão discutir essa questão da Sociedade Anônima do Futebol para o Fluminense. Porque eles falam até que o André Esteves, que é o presidente, o dono do BTG, seria um dos interessados no investimento da SAF. Mas, Gabi, obrigado pela tua participação. Nós estamos encerrando o programa aqui. Gostaria de falar bem mais com você, mas tem sido um dia corrido para nós. Graças a Deus, muitos merchants aqui nos Donos da Bola. Mas obrigado pela tua disponibilidade. Que Jesus abençoe a sua vida com muito sucesso. Você merece, viu, Gabi? Obrigada, Júnior. Precisamos acompanhar. Maravilha, grande Gabi, lá direto do Rio de Janeiro. A Gabi Marino, gente, é muito talentosa. E eu fico feliz de ver, né? Você vê, além de repórter completa, né? Participativa, atuando, viajando com os clubes, né? Full time, acompanhando a logística, que não é fácil a vida do repórter, a gente sabe disso, mas também ótima comentarista e sabe trafegar dentro das opiniões, dentro do futebol aí.